Imagine se existisse descendentes do gigante Golias vivos nos dias de hoje. Essa é uma pergunta que faço a você. O que seria de nós? Eles seriam boas pessoas? Bom, felizmente eles não existem mais, porém seus vestígios estão enterrados e existem pessoas tentando desvendar qualquer tipo de evidência que comprove a existência desses seres extraordinários e que participaram da história do livro mais conhecido do mundo. Acompanhe conosco, exploradores da verdade de Cristo. No livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 19, menciona-se um gigante notório na história, conhecido como Golias da Bíblia. Ele foi aclamado como o campeão do exército filisteu, enfrentando batalhas como um guerreiro equipado com uma armadura. O relato em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, descreve Golias como o campeão de Gate, saindo do acampamento filisteu com uma altura de 6 côvados e um vão. Para entender melhor suas dimensões em termos mais familiares, podemos traduzir essas medidas para unidades modernas. Golias era um homem de estatura colossal, alcançando pelo menos 9 pés e 9 centímetros de altura, quando convertido para o sistema de pés e polegadas. Ao considerar também o comprimento de seus braços erguidos sobre a cabeça, podemos imaginar o quão impressionante e imponente ele deveria ter sido. O tamanho não era sua única característica notável, mas certamente contribuiu para sua reputação como uma criatura formidável. Golias, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 5 ao 7, estava completamente equipado para o combate. Ele usava um capacete de bronze para proteger sua cabeça e vestia um robusto casaco de armadura feito de bronze, que pesava consideráveis 5.000 ciclos, que seria aproximadamente 57 a 89 quilos. Em suas pernas, ele ostentava calças de bronze, enquanto carregava um dardo de bronze em suas costas. A lança que empunhava era imponente, assemelhando-se a uma vara de tecelão, e sua ponta de ferro pesava notáveis 600 ciclos, mais ou menos de 7 a 11 quilos. Além disso, Golias não estava sozinho em sua preparação para a batalha. Ele marchava acompanhado por um escudeiro que carregava um suporte de escudo à sua frente. Essa descrição nos dá uma visão vívida do formidável arsenal e da imponência de Golias no campo de combate. A palavra hebraica empregada aqui se refere a um escudo de batalha de grandes proporções, equiparável ao tamanho de um homem adulto. Sua finalidade inequívoca era proporcionar uma defesa adicional contra as flechas inimigas. Assim, além de sua imponente armadura, Golias contava com um companheiro que corria à sua frente, portando um escudo do tamanho de um homem para oferecer proteção extra. Conceda um momento para sua mente visualizar a imponência dessa cena. Reflita sobre o quão aterrorizante seria confrontar um gigante desse porte, protegido por uma armadura tão impenetrável. Sem dúvida, as probabilidades eram amplamente desfavoráveis para qualquer insensato que ousasse enfrentá-lo em combate. Observe as ações deste formidável guerreiro gigante. O relato em Samuel, capítulo 17, versículo 8 e 9, nos revela que Golias se ergueu e desafiou as fileiras de Israel com suas palavras. Ele propôs uma estratégia comum na civilização oriental, conhecida como combate representativo ou conflito individual. Nessa proposta, Golias se oferecia como representante do exército filisteu, enquanto Israel tinha a liberdade de escolher um indivíduo para representar todo o seu exército. A estipulação era clara: se o escolhido de Israel vencesse, os filisteus se submeteriam. Caso contrário, Israel se tornaria sujeito aos filisteus. Esta abordagem evitava envolver todo o exército em um conflito massivo, simplificando-o para um duelo singular. Golias se apresentou com confiança, reafirmando sua superioridade. Não foi um desafio passageiro, mas sim uma provocação persistente que se estendeu por 40 dias. A cada manhã e noite, durante mais de um mês, o filisteu exibia sua imponência, desafiando corajosamente qualquer um a contestá-lo, conforme registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16. Na região montanhosa, próxima a Belém, na Judéia, um jovem chamado Davi dedicava-se ao pastoreio das ovelhas de seu pai, sendo ainda muito jovem para integrar as fileiras do exército. Davi provavelmente não estava ciente do conflito entre os israelitas e filisteus naquela época,
Talvez nem mesmo tivesse conhecimento da existência de Golias. Seu único entendimento era que 3 de seus irmãos mais velhos estavam servindo no exército do rei Saul. Por outro lado, o pai de Davi, Jessé, preocupava-se com seus filhos mais velhos. Devido à idade avançada de Jessé, ele estava ciente de que seria incapaz de realizar a jornada através das montanhas por conta própria. Então ele convocou o caçula e disse: Davi, preciso que você realize uma tarefa para mim. Pegue agora estes grãos torrados e estes 10 pães e vá correndo até o acampamento de seus irmãos. Leve também estes 10 pedaços de queijo ao comandante de suas milícias. Certifique-se de verificar o bem-estar de seus irmãos e traga notícias deles. Davi, obediente às instruções de seu pai, levantou-se cedo na manhã seguinte, deixou as ovelhas aos cuidados de um pastor e partiu conforme as ordens de Jessé. Ao chegar às proximidades do campo israelita, deparou-se com as tropas se preparando para a batalha, ouvindo os gritos de guerra ecoarem. Davi, movido pela curiosidade e o desejo de entender a situação, optou por observar o desdobramento dos eventos. Em seguida, dirigiu-se às linhas da frente para saudar seus irmãos, deixando sua bagagem sob os cuidados do carregador de suprimentos. Ao chegar, Davi trocou palavras com seus irmãos, compartilhando um momento de fraternidade. Enquanto eles conversavam, Golias, o campeão filisteu de Gate, emergiu de suas posições e proferiu seu desafio característico, que Davi ouviu pela primeira vez. Imagine a cena. No meio da conversa fraterna, um grito alto ecoou pelo vale, instigando uma reação instantânea. Todos na vizinhança imediata correram apressadamente de volta às suas tendas, enquanto o pavor se espalhava entre os homens de Israel. A visão do gigante filisteu era suficiente para fazer com que todos recuassem e fugissem com medo. Vale ressaltar que até esse momento Davi não tinha conhecimento do desafio lançado pelo gigante de Gate. Enquanto observava o cenário do outro lado do vale, testemunhou um imponente homem coberto de armadura proferindo ameaças desafiadoras e blasfemando contra o Deus de Israel. Diante da provocação, Davi foi tomado por uma ira determinada. Este marca o 41º dia em que os israelitas encararam o desafio de Golias. Mas para Davi esta é a primeira vez que ele se depara com a situação. Davi dirigiu-se aos homens ao seu redor e questionou: o que será feito pelo homem que derrotar este filisteu e remover a afronta de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ao ouvir a determinação de Davi, o povo disse com suas palavras, respondendo: assim será feito ao homem que o matar. O rei dará grandes riquezas àquele que o matar, ele lhe dará sua filha em casamento e isentará a família de seu pai de impostos em Israel. Davi então buscou o rei Saul para expressar sua disposição de enfrentar o desafio. Ele disse a Saul que ninguém perca a coragem diante deste filisteu, seu servo irá combatê-lo. Contudo, Saul hesitou, observando que Davi era apenas um jovem, enquanto o gigante filisteu era um guerreiro experiente desde a sua juventude. Davi não se deixou abalar pelas dúvidas de Saul e compartilhou sua experiência como pastor, explicando como, ao guardar as ovelhas de seu pai, enfrentou tanto leões quanto ursos. Ele descreveu como havia perseguido e resgatado as ovelhas das garras dessas feras, até mesmo matando tanto leão quanto urso. Davi afirmou sua confiança no Senhor que o havia resgatado dessas situações perigosas, e declarou com firmeza que da mesma forma o Senhor o resgataria das mãos do filisteu. Saul encorajou Davi dizendo: vai, e o Senhor estarás contigo. Em seguida, Saul providenciou que Davi vestisse sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e entregou-lhe um capacete de bronze. No entanto, Davi, desconfortável com esse equipamento, expressou sua inabilidade ao dizer a Saul: não posso usar essas vestimentas, pois não estou acostumado a elas. Assim ele optou por removê-las. Davi pegou um simples cajado e escolheu 5 pedras lisas do riacho e as guardou em sua bolsa de pastor. Com a funda em mãos, aproximou do filisteu. Neste ponto, Davi estava vestido com suas roupas de pastor mais simples e armado apenas com suas ferramentas usuais de pastor. A funda e o cajado pronto para o confronto. Então ocorreu um momento crucial. Os filisteus, com um portador de escudo à frente, aproximaram de Davi. Ao olhar para ele, perceberam que era apenas um jovem radiante de saúde e beleza, o que os levou a desprezá-lo. Com desdém, o filisteu insultou Davi, comparando-o a um cachorro. Em suas palavras, ameaçou devolver sua carne às aves e animais selvagens.
Davi corajosamente respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você no nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos e eu o derrotarei, cortando-lhe a cabeça. As carcaças do exército filisteu serão entregues às aves e animais selvagens, e todo mundo saberá que há um Deus em Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 ao 46. Meus amigos e amigas, se inscrevam no canal, deixem um like e um comentário aqui. Davi permaneceu destemido diante desta ameaça monstruosa, confiando na força do Senhor e determinado a demonstrar a soberania do Deus de Israel. Davi, munido apenas de uma funda e uma pedra, confrontou o gigante vestido com uma armadura imponente de 200 kg. A pedra zumbiu pelo ar com um som característico e isso marcou o fim do gigante Golias. O gigante que antes parecia invulnerável foi reduzido ao tamanho de um simples saco de pedras. Ficou claro para todos presentes que a vitória não foi conquistada por espada ou lança, mas sim pelo Senhor, pois a batalha pertence a Ele. Ele entregou todos os reunidos nas mãos de Davi. Enquanto o filisteu se aproximava para atacar, Davi avançou corajosamente em direção à linha de batalha. Ele alcançou sua bolsa, retirou uma pedra e a arremessou, atingindo o filisteu diretamente na testa. A pedra penetrou profundamente e Golias tombou de bruços no chão. Com triunfo, Davi, sem portar uma espada, venceu o gigante com sua funda e uma única pedra. Em seguida, correu em direção ao corpo caído, apoderou-se da espada filisteia e a desembainhou. Após derrotar Golias, Davi cortou-lhe a cabeça. Com a morte do herói filisteu, os demais recuaram e fugiram. Os filisteus não retornaram após esse evento decisivo. Quando perceberam que seu campeão não estava mais vivo, dispersaram-se. Os homens de Israel e Judá, impulsionados pela vitória de Davi, avançaram com entusiasmo, perseguindo os filisteus até a entrada de Gate e os portões de Ecrom. O campo de batalha ficou marcado pelos corpos dos filisteus espalhados ao longo da estrada Shaaraim até Gate e Ecrom. Após a bem-sucedida perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47 e 51. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 52 ao 53, relata que Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém, tomando-a como um troféu de sua vitória. Ele levou a cabeça de Golias e a depositou na cidade. Além disso, as armas do filisteu foram cuidadosamente colocadas por Davi em sua própria tenda, destacando a magnitude do feito. Davi e Golias é uma das histórias mais reconhecidas e inspiradoras da Bíblia. Essa história serve como uma poderosa lição de coragem, fé e como superar o aparentemente impossível. Quanto à origem de Golias, existem especulações sobre se ele pertencia à raça dos Nefilins. Alguns estudiosos sugerem que Golias, o gittita de Gate, poderia ter sido um Nefilim. No entanto, outros argumentam que Golias seria mais provavelmente um refaíta, já que os Nefilins teriam sido destruídos no grande dilúvio durante o tempo de Noé, e apenas a família de Noé teria sobrevivido. Referências aos Nefilins são encontradas em diversas passagens bíblicas, como Deuteronômio, capítulo 2, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 20, 22 e Josué, capítulo 12, versículo 4. Outro ponto de referência é Og, o rei de Bassã, mencionado em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11 ao 13, que é descrito como o último remanescente dos gigantes. Essa passagem descreve as dimensões impressionantes da cama de ferro de Og e detalha a distribuição da terra naquela época. Alguns estudiosos também sugerem que os filisteus podem ter descendido dos Anaquins, uma antiga linhagem mencionada em algumas partes do Antigo Testamento. O renome de Golias como campeão é ressaltado pelo fato de Gate ser uma antiga fortaleza. Alguns cientistas teorizam que Golias possuía uma árvore genealógica identificável, sugerindo uma herança autossômica dominante que poderia resultar em acromegalia ou gigantismo. Nos tempos bíblicos, Golias era uma figura colossal. As relações de Golias também são exploradas em outras passagens da Bíblia, como em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 22. Nessa narrativa, os filisteus retomam a guerra contra Israel e Davi lidera seus servos em batalha. Um dos filhos do gigante, Ishibi-Benob, armado com uma lança de 300 ciclos de peso, acreditava ter derrotado Davi. No entanto, Abishai, filho de Zeruia, veio em auxílio de Davi, confrontou o filisteu e o matou. A notícia desse feito levou os homens de Davi
a aconselharem que ele não mais participasse pessoalmente das batalhas, temendo apagar a luz de Israel. Em outra ocasião, durante uma batalha em Gobi, Sibeshai, o Hushatita, enfrentou e matou Saf, um dos filhos do gigante. Essas histórias evidenciam a existência de outros gigantes que eram parentes de Golias. Portanto, além da conhecida história de Davi e Golias, a Bíblia menciona outros confrontos envolvendo parentes do gigante filisteu. E ocorreu mais uma vez uma batalha em Gobi com os filisteus, onde Anã, filho de Jaaré, Oregim, de Belém, confrontou e matou o irmão de Golias, o Giteu. O cajado da lança desse guerreiro era tão imponente quanto uma viga de tecelão. Outra batalha se desenrolou em Gate, onde um homem de grande estatura, dotado de 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, totalizando 24, desafiou Israel. Jonatas, filho de Simeia e irmão de Davi, enfrentou esse desafio e eliminou o gigante. Esses 4 descendentes do gigante de Gate foram derrotados pela mão de Davi e de seus servos. A passagem de Golias na Bíblia é um testemunho do poder supremo e da imensa força de Deus sobre seus adversários. Mesmo diante de desafios esmagadores, a história de Golias nos oferece uma valiosa lição, destacando que mesmo quando enfrentamos inimigos formidáveis e problemas de proporções gigantescas que ameaçam nossa paz e subsistência, nosso Criador Todo-Poderoso estará ao nosso lado para nos proteger e nos libertar de todas as adversidades que enfrentamos nesta jornada da vida. Caro amigo, peço que se inscreva em nosso canal, deixe um like e compartilhe nossa mensagem para o mundo. Vamos juntos espalhar a palavra de Cristo para todos quanto queiram aprender. Que a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo habite em seu coração para sempre. Amém.